Fala, Gás Nobre! Dá uma olhada na questão 129, Enem 2019, prova azul. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinado ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, um ácido triprótico, e massa molar de 192 gramas por mol. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas de frutas comerciais de algumas frutas. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra. Após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica titulante. Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Vamos lá, Gás Nobre. O que ele fez aqui? Ele quer analisar a quantidade de ácido cítrico que nós temos nas polpas de frutas, correto? Então, ele pegou uma dessas aqui, 2,2 gramas de uma dessas polpas. A gente não sabe qual que é isso que a gente quer saber. Então, pegou 2,2 gramas de alguma dessas polpas aqui e jogou na água para solubilizar todo o ácido cítrico. Então, ele jogou na água essa polpa e aí solubilizou o ácido cítrico. Então, todo o ácido cítrico que tinha em 2,2 gramas de uma dessas polpas aqui, está aqui solubilizado nessa solução. E aí, ele pegou essa solução e titulou ela com hidróxido de sódio, 0,01 molar, o mol por litro, e ele gastou 24 ml desse hidróxido de sódio para titular todo o ácido cítrico que estava aqui dentro. Tá bom? Quando a gente fala de titulação, se eu usei isso aqui de hidróxido de sódio para titular, o que acontece na titulação? A quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-. Então, ele precisou de 24 ml de NaOH 0,1 mol por litro para titular, para neutralizar completamente todo o ácido cítrico que estava aqui dentro. Isso quer dizer que a quantidade de OH- que eu coloquei aqui dentro vai ser igual à quantidade de H+. E como que eu calculo isso? Olha, o hidróxido de sódio não era 0,01 mol por litro? Então, quer dizer que eu tinha 0,1 mol de hidróxido de sódio a cada 1 litro de solução. E eu precisei de 24 ml, então vou transformar mililitro para litro, eu multiplico por 10 a menos 3, correto? Eu vou ter aqui x. X é igual a 24 vezes 10 elevado a menos 5 mol, correto? Pronto! Com isso, nós descobrimos que a quantidade de NaOH que a gente colocou aqui para reagir foi 24 vezes 10 a menos 5 mol. Agora, vamos encontrar a quantidade do ácido. Eu sei que foi uma reação ácido-base. Eu tinha um ácido reagindo com uma base, correto? O ácido é esse ácido aqui cítrico, e ele falou para a gente que esse ácido cítrico é um ácido triprótico, que ele vai liberar 3H+. Quer dizer o seguinte, Gás Nobre, que uma molequinha, que 1 mol desse ácido cítrico é capaz de liberar 3H+. Então, se isso vai reagir com o hidróxido de sódio, nós precisamos de quê? De 3NaOH para neutralizar uma molequinha de ácido cítrico. Porque se uma molequinha de ácido cítrico libera 3H+, nós precisamos de 3NOH- para neutralizar uma. Porque cada NaOH vai liberar para a solução somente um OH-, tá bom? Então, para neutralizar 1 mol de ácido cítrico, que é triprótico, eu preciso de 3 mols de NaOH. Pronto! Então, agora, a gente pode montar mais uma regrinha de 3. Se 1 mol do ácido é neutralizado por 3 mols da base, 24
vezes 10 a menos 5 vai ser neutralizado por quanto? Por y. Y vai ser igual a, multiplicando cruzado, vai ficar 3 vezes y, 3y, que é igual a 24 vezes 10 a menos 5. O 3 está multiplicando, passa dividindo, eu tenho 24 dividido por 3, que é 8. 8 vezes 10 elevado a menos 5 mol. Então, essa é a quantidade de ácido cítrico que eu tinha aqui dentro, que foi extraído do quê? Dessa polpa aqui, desses 2,2 gramas dessa polpa. Foram extraídos 8 vezes 10 a menos 5 mol de ácido cítrico. Só que aqui está expresso por grama. Como é que eu transformo o mol para grama? Através da massa molar. Ele falou para a gente que a massa molar do ácido cítrico é 192 gramas por mol. A gente pode fazer mais uma regrinha de 3. Se 192 gramas são 1 mol, 8 vezes 10 a menos 5 mol vão ser quantas gramas? Vão ser Z. Z é igual a 192 vezes 8, vai dar 1.536 vezes 10 a menos 5. Né? Então, eu posso transformar e vai ficar 0,01536 gramas. Então, essa é a quantidade em gramas que eu tenho de ácido cítrico em 2,2 gramas de quê? Da minha amostra, da minha polpa. Só que a tabela para a gente não está por 2,2 gramas, né, que foi a massa da amostra, está por 100 gramas. Essa quantidade de ácido cítrico aqui que a gente encontrou foi a quantidade em 2,2 gramas de polpa. E em 100 gramas de polpa, qual que é a quantidade de ácido cítrico que a gente tem? A gente tem W. W vai ser igual a 100 vezes 0,01536 é igual a 1,536, né? 2,2 vezes W dá 2,2W. Está multiplicando, passa dividindo, então eu tenho que 1,536 dividido por 2,2 vai dar o quê? Vai dar 0,69 gramas. Então, olha só, gás nobre, a quantidade de ácido cítrico em 100 gramas de polpa é de 0,69. 0,69. Então, vamos voltar lá para a nossa alternativa. Então, 0,69, vou escrever aqui para a gente não esquecer, né? 0,69 gramas é a quantidade de ácido cítrico em 100 gramas. Então, vamos lá, olha, a acerola. Qual que é o mínimo de acidez total de ácido cítrico na acerola? 0,8. E aqui tinha quanto? 0,69. Então, não pode ser acerola, porque o mínimo que pode ter de ácido cítrico na acerola é 0,8, e aqui a gente já tem menos do que o mínimo. Então, essa polpa analisada não pode ter sido a acerola. Tá? Olha só o caju. O caju, o mínimo de ácido cítrico é 0,3. Olha, então eu tenho mais do que 0,3, então pode ter sido, sim, o caju. Olha o cupuaçu. O mínimo de ácido cítrico que eu posso ter no cupuaçu é 1,5. E aqui eu já tenho menos do que o mínimo, então também não pode ser o cupuaçu. Olha a graviola. O mínimo que eu posso ter na graviola é quanto? 0,6. E aqui eu tenho um pouquinho mais que o mínimo, 0,69. Então, pode ser também a graviola. E olha o maracujá. O mínimo de ácido cítrico que eu tenho que ter no maracujá é 2,5. E aqui eu já tenho menos do que o mínimo, então não pode ter sido a polpa de maracujá, a polpa analisada. Então, também não pode ser maracujá. Então, a amostra analisada pode ser ou do caju ou da graviola, porque elas estão aqui com um pouco mais de ácido cítrico do que o mínimo da acidez aqui, total expressa no ácido cítrico. Belezinha, gás nobre?